A convidada de hoje é uma diretora de cinema nascida em Porto Alegre, que começou a carreira fazendo parte da equipe de um dos curtas mais importantes da história do cinema brasileiro, que é o Ilha das Flores, dirigido por Jorge Furtado. Ela viria ainda a participar de outras produções da Casa de Cinema, antes de se mudar para São Paulo, traçando uma carreira incrível como diretora de cena, de filmes publicitários e também participando de outras produções da televisão. Essa diretora, ainda por cima, tem um domínio do documentário e da ficção como poucos apresentam nos dias de hoje. E ela dirigiu filmes importantes como Dona Helena, que é um documentário que rodou aí em vários festivais, e também fez o seu primeiro longa-metragem de ficção, estrelado por Monique Iose, e que se chama Mar de Dentro. A diretora convidada dessa semana é Dainara Toffoli, e ela aceitou o convite do programa para falar justamente sobre o projeto mais atual dela, que é a série As Five, que está sendo veiculada pelo Globoplay e que justamente agora está na sua segunda temporada. A Dainara assumiu a direção geral da série. Foi muito interessante essa conversa com a Dainara, não só porque ela já tinha participado da primeira temporada da série, dirigindo episódios, mas porque ela tem um conhecimento, assim, tanto da produção independente, mais autoral, na qual ela participou tanto com Dona Helena quanto Mar de Dentro, mas ela também conta com muito detalhe como é realmente botar a mão na prática e fazer uma série, e levantar toda uma série. Então é muito legal como esse trabalho é apresentado pela Dainara. Ela adora falar sobre linguagem, então foi uma conversa assim especial. Vamos conferir como é que ficou o episódio? Então, obrigado, antes de tudo, Dainara, por ter aceitado falar sobre o teu processo de linguagem, sobre as Five, principalmente. Fico muito feliz, até porque eu pude rever teus filmes, como eu já tinha te falado, né? Então, eu te agradeço demais por ter aceitado estar aqui também. Não, eu que te agradeço, eu adoro, é um assunto que eu adoro falar, é sobre linguagem, fazer filme, sobre o que leva a gente a tomar certas decisões, sobre o processo, né? É muito legal. Obrigada, Pedro. Muito feliz que tem um canal como o teu para a gente poder conversar sobre isso. Poxa, obrigado, obrigado mesmo. E a minha primeira pergunta é justamente, eu gosto de começar um pouco do início, para poder chegar nas Five. Eu acho que você tem uma trajetória que te leva até a série, que constrói também a tua carreira e a tua linguagem, né? E aí eu adoraria começar desse período de Porto Alegre mesmo. Como é que foi esse início teu no cinema, e principalmente na casa de cinema, fazendo o Homem Sério, né? Sim, foi um início muito feliz, né? Eu diria assim, porque um primeiro curta, né? Trabalhar num primeiro curta como como o Ilha das Flores, né? Foi tipo uma oportunidade incrível. O que acontece é o seguinte: eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sabia tanto o que eu queria fazer que eu prestei faculdade para educação física, porque eu velejava, jornalismo e história. E história eu queria muito fazer história, só que eu não passei, eu estudei em escola pública, então para mim foi muito difícil passar numa universidade pública, né? Então eu passei na privada, passei na PUC e em jornalismo, para você ver como às vezes como os acasos vão levando a gente para os lugares, né? E daí, na faculdade de jornalismo, eu comecei a me interessar por cinema, minha família, assim, tem uma coisa na minha família lá atrás, que o meu tio-avô veio da Itália com o sonho de montar um cinema. E ele começou um cinema Mambembe em 1910, que em 1914 ganhou um prédio, chamava Cinema Ideal. Era o ideal da vida dele. Como família italiana, assim, muitos não casaram dos irmãos, né? Esse meu tio-avô nunca casou e os outros irmãos não. Meu avô casou, né? Inclusive conheceu minha avó no cinema, minha família inteira, meus tios, minha mãe trabalhava no cinema, assim, porque era uma empresa familiar, né? Eles tinham outras atividades e tal. Então tinha essa questão, mas muito lá atrás. Daí, durante a faculdade de jornalismo, eu comecei a me interessar mais pela parte de audiovisual mesmo. E isso me levou para a televisão, para gostar de televisão, e eu fazia aula com o Gerbasi, o Carlos Gerbasi, que era meu professor de fotografia. E daí um dia, né, na época eu tinha um namorado que já fazia mestrado, era mais antenado, e falou, pô, por que você não pede um estágio? E sempre fui muito tímida, apesar de ser falante. Falar, pedi um estágio, vai lá e pede um estágio, vai ter alguma coisa. Daí eu fui pedir um estágio, ele me deu o telefone da Nora Goulart,
Eu me lembro que eu liguei de um orelhão, morrendo de vergonha, ela falou, vem conversar comigo. Daí eu fui conversar com ela, ela explicou, olha, nós estamos começando um filme aqui na Casa de Cinema, a Casa de Cinema é uma empresa, nós juntamos várias produtoras no mesmo prédio, e nós fizemos um concurso interno, quem ganhou foi o Ilha das Flores, então todo mundo vai trabalhar, todo mundo das outras produtoras vai trabalhar, tipo, o Giba Assis Brasil, além de montadora, ele era diretor de produção. E dela perguntou assim para mim, nesse momento ela falou, a gente está só nós, antes da filmagem vai entrar assistente de produção, etc, etc. Eu estava pedindo uma vaga de estágio. Dela perguntou para mim assim, você tem carro? E eu falei, eu tenho, eu dirijo, eu tenho um carro, que era uma Brasília, placa B6164, que meu pai comprou quando eu tinha 7 anos. Eu falei, tem. Ela falou, se eu botar gasolina, né, você vai ganhar um cachê, se eu botar gasolina, você topa fazer o corre? Eu falei, claro, tudo eu dizia sim, sim, sim. E daí que foi muito maravilhoso, né, ter essa primeira experiência no Ilha. Acabou que eu acabei fazendo também estágio na montagem, então, como o Giba, eu estava toda hora carregando o Giba para lá e para cá, né, porque ele era o diretor de produção. A gente abriu a Ilha dos Porcos lá, a gente abriu tudo, eu e ele, assim, eu me lembro do dia que a gente foi, e eu tinha experiência de produção, porque eu já tinha começado a trabalhar na faculdade, assim, num programa aqui, numa coisa ali, e daí a gente chegou lá, a primeira coisa que o cara fez foi nos oferecer um suco de limão. Agora imagina eu chegando em São Paulo e dizendo assim, ah, você fez alguma coisa? Ah, fiz um curta. Ah, qual curta? Ilha das Flores. As pessoas... Muito legal, né? Não, é muito bom isso. Essa experiência deve ter sido incrível também. E é legal porque você também, dando um pulo para o homem sério, né? Como é que essa história também volta a você, né? Porque ali você também está falando, querendo ou não, do cinema, né? E tá colocando essa história do cinema ali também na temática do filme, né? Colocando a questão desse ator que falece, mas que sempre quis ter ser reconhecido como um ator sério, né? Digamos assim, mas ele Sim. sempre deu risada, né? As pessoas davam risada sobre ele. Como é que essa história chega para você? Como é que você co-dirige isso, né? Sim, só voltando um pouco, tem uma questão do Homem Sério que eu acho muito interessante, que ele fala sobre cinema e é uma metáfora, né, do jeito que a nossa sociedade distingue o humor do drama, né, como se o humor fosse algo mundano, algo que não tivesse tanto valor, e o drama, sim, é a arte nobre, né, e o personagem, ele persegue isso, né, desde o livro, que é baseado no Homem Célebre, né, do Machado de Assis, que é um livro onde o personagem ele é um compositor e ele compõe músicas populares, mas ele quer compor uma música clássica, e no livro ele chega até, inclusive, a casar com uma mulher que está à beira da morte, para ver se a perda desse amor inspira ele a criar uma obra, um requiem para ela, que seja algo que coloque ele entre os compositores sérios, né? Na hora de trazer isso para o filme, quando o roteiro veio para mim, foi o Toreiro e o Gustavo Cascon que trouxeram esse roteiro para mim. Eles já tinham esse roteiro, já tinham participado de alguns editais, não tinha ganhado. E eu estava em busca de um roteiro, porque abri um edital, eu tinha 26 anos, abri um edital em Porto Alegre, eu já estava morando em São Paulo, e abri um edital em Porto Alegre de curta-metragem. Eu queria muito, muito colocar, e eles trouxeram isso, eu li, eu gostei bastante, mas eu quis fazer uma mudança, porque no roteiro original era um ator de televisão que queria fazer teatro. E eu achei que um ator de televisão que queria fazer teatro não era uma questão interna do personagem que estava tendo que ser resolvida, como no caso do livro, né? Então eu acabei trazendo para o universo do cinema e transformando num ator de comédia que queria fazer drama. Então, por isso a gente acabou indo. A escalação do ator foi muito importante, né? Porque a gente precisava dessa questão de que ele teria que ser alguém que fosse naturalmente engraçado, né? Então, isso foi uma questão. Daí eu passei a retrabalhar no roteiro junto com o Toreiro, transformando as cenas, né? Mas toda a estrutura de entrevista já estava. A minha adaptação foi essa adaptação de mudar. Enfim, a partir dessa mudança, né? Que eu acho que foi uma mudança importante, assim, para o curta, sabe? E o Ari França arrasa no nível, né?
Eu me lembro quando nós fomos convidar. Daí o que acontece? Eu ia botar o filme lá, só que eu não morava, não tinha mais residência em Porto Alegre. Eu estava num limbo. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo. E daí eu fui atrás de uma amiga, ela não topou fazer junto, daí eu fui atrás desse amigo do Diego de Godoy, e o Diego falou: "Não, topo, vamos fazer". E daí a gente fez, botou no edital, ganhamos, e a Casa de Cinema, já pela Casa de Cinema, e fizemos. Eu fui para Porto Alegre, a gente fez o filme lá. É muito legal aquela cena que, mais pro início do filme, por exemplo, quando tem ele fazendo uma tragédia grega, né? E aí tem um espectador começa a rir, né? Porque a cena ele faz de um jeito mais cômico, né? Mais exagerado, e aquilo leva ao riso, né? E aquilo fica se repetindo na vida desse ator, né? E isso é muito bem feito, muito bem decupado também, né? Você mostra o palco, depois mostra ele rindo, aí mostra a reação dele, né? Que ele fica como ator ali exposto, né? É Sim, bem. Como é que você fez essa decupagem? Assim? Como é que foi esse é. processo para você também? Ah, então, ó, o talento dele é a tragédia dele, né? Do personagem, é muito engraçado. Isso, o excesso de talento para comédia é a tragédia da vida dele. Não, a decupagem foi um processo muito interessante, porque assim, eu fazia um ano e pouco que eu não morava em Porto Alegre, e daí um ano e pouco, não, já fazia mais, fazia 3 anos que eu não morava em Porto Alegre, mas a minha relação com a cidade era muito forte. E daí eu fui para lá, então foi uma redescoberta. Eu sei, eu tenho, por exemplo, aquela parte dele do cinema independente, quando ele contrata uma pessoa do cinema independente, cinema cabeça, cinema novo, etc., das pessoas, eu me lembro que eu fotografei o Terror, eu falava, pendura aqui, sabe, assim, eu fui para o lugar com a máquina fotográfica, fui fotografando, assim, as posições de câmera, que é um jeito de fazer que eu ainda faço até hoje. Para mim é muito importante o que a gente, tecnicamente, depois descobri chamar de Tech Scout, que antes eu não sabia o que era, que é ir lá, para mim o Tech Scout no meu processo de trabalho é muito importante, assim, então, é, na época, assim, dessa cena que você comentou, o maior desafio foi a câmera que voava em cima da plateia e chegava nele, né? Isso foi um desafio, assim, o Alex Hernambi fotografou, sim, contar com a equipe, né? É isso que o Jorge falou. Sem a equipe é a equipe, né? Nós fazemos juntos, assim. Então você tem a ideia, daí você vai me pergunta como é que bota a câmera? Não sei, né? Resolve aí, bota essa câmera. Só me diz o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, né? É uma questão de balancear quais são os limites, né? O que que isso vai me limitar na direção, né? O que que eu tenho que abrir mão e o que que vai ajudar o efeito a dar certo, né? É meio que essa conversa com a equipe, mas foi. Não, e a formiguinha, quando passa a formiguinha andando, aquilo ali aconteceu no set, né? Eu acho também, para mim, ter começado com documentário, jornalismo, assim, sempre foi muito libertador, porque usar o que vem, assim, né? O que vem, não desprezar, né? Não deixar de enxergar. Não, foi muito bacana, assim. E também o Diego de Godoy, que dirigiu comigo, ele já estava dirigindo publicidade, e daí eu me lembro que tinha aquelas fotos que as pessoas, quando estava todo mundo, umas fotos que a gente fez dos fãs, assim, querendo pegar ele na hora que ele sai, sabe, da rádio, e ali eu estava meio perdida, e o Diego, que já tinha feito, né, já estava com cancha de publicidade, começou a montar as pessoas nas poses, e eu falei, isso aí, vamos nessa, sabe, assim, então é troca, né, E como muita é que você troca. fez essa transição para o mundo da publicidade também, né? Porque você ficou também ali trabalhando muito tempo na O2, né, com publicidade. E quais são as diferenças desse processo para você na publicidade, né? Até a questão do tempo, ela conta muito nessa construção da linguagem, né? Mas eu fico pensando se também tem alguma diferença no lidar com o set também tem alguma diferença com a equipe.
Tem, eu acho que tudo na vida traz experiência para a gente, né. Eu te diria, assim, que quando eu acabei a faculdade, eu fiz alguns curtas, né, como equipe na casa de cinema, eu fiz assistência de produção, assistência de direção, assistência de montagem, direção de produção, fui passando por várias coisas. Mas eu jamais, se você me perguntasse, eu me lembro que eu mudei para São Paulo com 24 anos e as pessoas perguntavam: "O que que você", né, eu estava coordenando a pós-produção, "o que que você quer fazer e tal?", eu dizia: "Ah, eu quero ser roteirista ou montadora". Era muito difícil para mim, vindo de onde eu vim, dizer assim: "Ah, eu quero ser diretora", sabe. Era como se eu preferia ser mais, assim, por mais que me atraísse um pouco a direção, era algo muito longe de mim, assim, eh muito longe de ser ambicionado, assim, de uma certa maneira, sabe. E, enfim, daí acontece que a vida vai andando, né, rolou essa questão do curta, eu fiz o curta, a gente ganhou vários prêmios, o filme foi para Clermont-Ferrand, foi para Roterdã, foi para Vila do Conde, foi para muitos festivais. Eh, e então isso foi muito interessante, assim, né, foram só 2 filmes selecionados para Clermont naquele ano, ganhou prêmios aqui, ganhou vários prêmios, e isso abriu um espaço para eu começar a dirigir. E isso foi uma época, a gente não pode esquecer que a gente vive, o cinema no Brasil, ele vive de altos e baixos por causa das relações com o Estado brasileiro, né, não estou nem dizendo com, dependendo do governo, o Estado brasileiro tem uma atitude em relação ao cinema. E quando eu me formei, era Collor de Mello, tinha acabado a Embrafilme, eu me lembro assim, ainda não, quando eu fiz Um Homem Sério, ainda não tinha, eu acho que ainda, sei lá, se o filme da Carla Camurati foi em 96 que a gente lançou, eu acho que o filme dela é meio 96 também, então a gente teve um hiato muito grande, muito grande. Eu também, como uma imigrante, né, vindo de Porto Alegre para cá, quando eu vim, fui convidada para vir para cá aos 24 anos, não tinha nada de cinema, e eu fui convidada por um diretor gaúcho que estava trabalhando numa produtora de publicidade, então eu já entrei. E para mim, aprender a parte técnica é muito importante. Eu sou realmente uma apaixonada pela parte técnica, assim, eu gosto de entender o que está acontecendo, e tal, gosto de estudar. Então, a publicidade eu via muito por esse lado, assim, né. Então, depois, né, fiquei fazendo assistência de direção bastante tempo aqui em São Paulo, e depois do curto eu pensei: "Ah, quero começar a dirigir". E daí foi quando eu comecei a dirigir publicidade, daí o cinema começou a ter uma retomada maior, mas daí também a minha carreira como diretora na publicidade estava começando a também ter um ritmo, e eu achei que ficar entre uma coisa e outra ia ser muito complexo, porque eu estava dirigindo na publicidade, no cinema eu ia voltar a ser assistente, e eu falava: "Mas dentro desse universo aqui, com quem que eu quero trabalhar? De direção, etcétera". E eu não tinha nenhuma turma aqui, sabe, eu não era de nenhuma turma, eu era de uma turma lá de Porto Alegre, que é a Casa de Cinema. Então, enfim, foi isso, daí eu fui para a publicidade, e a publicidade realmente me ensinou muita coisa, mas eu sempre fiz, né, fiz Dona Helena no meio, eu ficava tentando edital. Eu me lembro quando eu estava com uns 30 e poucos anos, eu falei: "Chega, eu vou começar a ter feriado", porque eu não tinha feriado, não tinha fim de semana, toda vez que eu tinha folga, eu sentava no computador tentando escrever alguma coisa. Pois é, né? Não, aí dá essas idas e vindas também fazem parte da vida do cineasta brasileiro, assim, né? Sim, Você ter que encontrar meios, né, de poder fazer. E me interessa muito, você falou o Dona Helena, eu não sei se eu quero muito entrar nele, entrar mesmo e saber como foi feito, porque me chamou muita atenção todo aquele pedaço em que a Helena, vocês colocam a Helena na rua daquela cidade que foi alagada, né, com a água da represa que, né, que se rompeu e acabou alagando aquela sim. parte da cidade. E aí, assim, como é que foi essa pesquisa de locação, né? Me interessa muito saber como é que vocês fizeram essas descobertas do espaço, né? Primeiro, como vocês entraram em contato com a própria Helena também, como é que vocês ganharam essa intimidade com ela, porque o documentário também é sobre isso, né? Sobre a intimidade que você pode ter com o personagem, né? Então, com a pessoa. Sim, o Dona Helena foi um super presente para mim, a Mônica Schmidt, que é uma produtora, né, infelizmente ela já não está mais com a gente, ela faleceu faz uns anos, e uma produtora excelente, maravilhosa, e ela, tinha 2 projetos que ela queria fazer, e ela me convidou para os 2 projetos. Era uma escalada na montanha, que chama Extremo Sul, um filme que ela fez, que eu acabei saindo, porque teve uma hora que eu falei: "Eu não sou a pessoa para esse filme, porque eu tenho medo de altura", só para começar,
né? Mas como sempre tive esse pé no roteiro, na direção, eu sempre tive uma fascinação pela parte narrativa, né? Tanto que eu queria ser roteirista ou montadora, que é a construção narrativa, e acabei virando diretora. Então, para ela, eu era uma parceira muito boa para os projetos. E acabou que eu fiquei mais com Dona Helena, foi ela que me trouxe. Quando nós falamos com a Helena, ela conseguiu dinheiro e ela me trouxe quando ela me chamou, já tinha um dinheiro, ganhou um prêmio do Mink para produção cinematográfica. E o que acontece é o seguinte, e eu já, claro, adorava a Dona Helena, conhecia a Dona Helena, quando ela surgiu, né, ficou todo mundo apaixonado por ela, e a gente fomos até lá conhecê-la, assinar o contrato, um pré-contrato com ela, e quando a gente foi conhecê-la, eu estava aberta assim ao que seria o filme ainda, sabe? Tinha um pré-roteiro que não tinha sido eu que tinha feito, que me falava de música, que falava disso, falava daquilo, falava de várias coisas, mas ele tinha sido feito por um roteirista homem, né? E na época isso não estava tão na nossa cabeça, assim, mas assim tinha algumas coisas que tinham sido destacadas ali que não eram tão assim, não me chamavam tanto a atenção. E quando a gente foi para lá, que eu conheci a casa dela, que eu a conheci, etc., fomos eu e Mônica de carro de São Paulo até a Presidente Epitácio, que era onde ela morava. E eu me lembro que quando nós chegamos lá, foi uma viagem longuíssima na direção do pôr do sol, né? É uma viagem linda essa para o oeste de São Paulo, que você vai assim com o sol no rosto, no entardecer o tempo inteiro, assim. E quando nós chegamos lá, eu me lembro que a Mônica dizia que a Dona Helena, como nós éramos duas mulheres gaúchas que tínhamos ido lá sozinhas, de carro, dirigindo, ela olhava a gente como se a gente fosse igual a ela tivesse acabado de descer, de apiar de um cavalo, entendeu? Sendo que eu não sei nem montar a cavalo, mas na cabeça dela eu montava cavalo que nem ela, sabe? Assim, então, ela foi uma figura desde o início que nos tratou de um jeito muito horizontal, assim, sabe? E ela era uma pessoa que precisava, ela trabalhava para viver, então o documentário era um trabalho para ela. Bom, quando a gente foi para lá, daí a gente voltou, assinamos o contrato, voltamos. Daí, quando nós estávamos aqui já, sei lá, vamos filmar em agosto. Daí, um dia a Mônica veio para São Paulo, que a Mônica morava em Porto Alegre. E eu trabalhando no pré-roteiro, né? Aprendendo intuitivamente como fazer, a Mônica ligou para ela. A gente teve uma sorte no azar, que eu digo que no documentário isso acontece muito. A Mônica ligou para ela, eu estava do lado da Mônica, assim, o telefone ligou para ela para marcar todas as coisas, e daí eu só vi a Mônica dizendo assim: como, Dona Helena? Mas em agosto, outro documentário? Mas como assim? A senhora está fazendo outro documentário? Então, a Dona Helena tinha fechado com 2 documentaristas, nós e outro, ao mesmo tempo. E justamente na janela que a gente queria filmar, a gente não podia, porque ela estava filmando com esse outro documentarista. Daí, o que a gente fez? Bom, vamos ligar para o documentarista. Daí nós ligamos para ele, para o Francisco, e ele comentou conosco que estava trabalhando em cima das músicas dela, da parte musical da Dona Helena. E daí isso foi, de uma certa maneira, muito bom para a gente, porque eu falei, bom, nós vamos fazer um documentário sobre a mesma coisa. Eu falei, então vamos focar nessa mulher, vamos focar na trajetória dessa mulher, como que essa mulher viveu, o que aconteceu na vida dela, por que ela virou o que ela virou, o que ela teve que abdicar para poder se manter tocando, né? Enfim, e daí a gente focou, teve a tal da sorte no azar e focou nisso. A gente conseguiu fazer um recorte que é muito importante. E daí vem essa questão, daí sim que vem, daí nós vamos novamente para lá já para rodar, chegamos um pouco antes e a gente começa a explorar, andar para lá e para cá, e quando a gente passa na ponte, eu vejo aquele asfalto saindo, eu falei, meu, o que é isso? Daí descobri que ali era a cidade, etc, etc. Daí eu falei para a Mônica, Mônica, vamos trazer ela para cá, pegar um barco, a Mônica, vamos. Então daí começamos a construir, porque na começamos a entrevistar a antiga, né, as donas das casas de mulherio, como elas falam, as pessoas que a gente conseguia achar. E daí, porque foi meio daí eu comecei a perceber que, na verdade, o mundo da Dona Helena era um mundo em extinção, um mundo que estava acabando. E nada mais forte do que ela andando naquele lugar daquela represa, para materializar essa imagem, assim, né? E daí foi isso, daí nós fomos para lá e tal. Então, muita coisa, assim, as coisas foram acontecendo, eu diria. E quando nós fomos para lá, nós fomos com 2 equipes. A minha irmã
que é montadora do filme também, coprodutora, ela também faz câmera, ela faz tudo, ela é documentarista. Eu fui para ficção, ela manteve no documentário. E a Tati foi fazendo câmera, porque tinha várias pessoas que a dona Helena não queria que nós falássemos. Na verdade, o filho dela não queria, porque era o outro filho e tal. Então rolava assim, a gente percebeu que rolava um cerceamento até dos desejos da dona Helena, de algum jeito, sabe? E a gente queria quebrar isso, porque quando você está fazendo um documentário, você tem que entender quem foi que lançou ela. Ah, não pode falar com o Mário. E o outro filho, ah, não pode falar com ele. A gente falou, como assim, né? A gente precisa falar. E daí nós fomos falar. Então, enquanto eu estava gravando com a dona Helena na cidade, a minha irmã estava atrás das outras coisas, assim, sabe? E daí, no outro dia, a gente chegava, ela falava, vocês falaram com fulano? A gente falava, falamos, dona Helena. Ele explicou, a gente precisa falar, mas ele só falou bem da senhora, tá tudo certo, sabe? E ela, tá bom, então tá bom. E assim a gente ia indo. Não, é legal essa coisa da câmera, né? Porque a câmera ali, ela tá acompanhando ela mesmo, né? Por onde ela for, a câmera vai junto, assim. E você ali estava junto com a câmera também, acredito eu, né? Meio que acompanhando a câmera, entrava nos lugares, né? Tem até uma cena que eu acho legal, que ela fala assim, olha, eu vou tomar banho agora, hein? Então, assim, Aquela, aquele momento foi muito legal, porque assim, eu sempre gosto de chegar gravando, sabe? Eu gosto de chegar gravando. Eu prefiro chegar gravando e não dar certo do que chegar e tá acontecendo alguma coisa. Às vezes eu aviso, assim, né? No caso, sei lá, eu fiz uma série para HBO que chama Dia 1, dirigi alguns episódios e fiz a co-direção geral. Eu tinha 3 dias para filmar com cada personagem e para produzir 30 minutos de material. Então não dava para ter chance de errar. Então eu avisava, olha, eu posso chegar gravando. Quando eu prepare-se na hora de abrir a porta, né? No caso da Dona Helena, a gente separava todo o material e eu falava, deixa tudo pronto, eu vou chegar a dar um oi e a gente já grava. Eu gosto. E daí o que aconteceu nesse dia foi o seguinte, a gente chegou para gravar e a dona Helena tinha ido para o hospital. Ela não estava lá. E ela tinha passado mal, tinha ido para o hospital à noite, e nós ficamos esperando ela chegar. Então, quando a gente ficou o produtor lá fora e tal, ela está chegando, a gente já prepara e começamos a gravar. E daí ela vem, explica tudo e vai. Eu gosto muito do cinema direto, assim, eu acho muito interessante aquilo que ela nos disse naquele momento de improviso, ainda mais uma personagem como ela, que ela é brilhante, né? Ela era brilhante, ela tinha uma capacidade, uma sagacidade, um bater bola assim no papo, na conversa, no palco, sabe? Muito, muito grande, uma pessoa brilhante, muito inteligente, analfabeta, né? E muito inteligente. Então, foi muito legal, é um momento muito importante, também porque... Ai, desculpa, eu fico falando sem parar, né? Eu sou meio borrágica. Também porque quando nós chegamos, muitas vezes, nós fomos 3 vezes gravar com ela, e fomos para Porto Alegre com ela também, e às vezes a gente chegava e ela não tinha possibilidade de se locomover, a gente tinha que gravar com ela sentada, porque ela estava doente e tal, ou caminhava muito pouco. Então, os momentos que a gente podia estar em pé com ela, a gente foi criando, assim, a ir para o cemitério com ela, visitar o filho também que tinha falecido, que era um filho muito importante para ela, que nasceu com síndrome de Down, que era o amor da vida dela, sabe? Todas essas coisas a gente foi construindo durante a filmagem mesmo, assim. não, é bem. Não, eu até prefiro que você conte, porque eu sou cheio de perguntas, então é legal que Tá, quando você vai falando, é bom que vai costurando pode me várias. interromper, Não, mas vários inclusive pontos. a escolha do Elcio Alemão Nagamini, que é o fotógrafo, é, é, foi muito por causa disso também. Além de ele ter enquadramentos lindíssimos, ele tem um olho incrível assim para enquadramento, ele é excelente câmera na mão. E uma outra qualidade que o Elcio tem, né, o alemão, a gente chama ele de alemão, né? Apesar de ele ser japonês, de ascendência japonesa. Ele também tem uma outra coisa que ele é muito silencioso. Então teve um momento e eu também sou uma pessoa silenciosa. Então a minha equipe acabava sendo muito silenciosa. Então teve um momento que a gente estava rodando e daqui a pouco a família inteira se recolheu e foi dormir. E daí quando a gente viu, estava todo mundo dormindo.
Daí eu falei: "O que que nós vamos rodar?". Daí eu falei: "Ai, vamos rodar a estante dela, né, os objetos", porque eu percebi, assim, a dona Helena durante muito tempo ela não tinha a casa dela, né, e ela tinha um amor muito grande pelas coisas dela, pelos objetos que ela ganhava, pelas coisas que ela escolhia para a casa dela. Então, ela era uma pessoa muito religiosa também. Então, eu queria mostrar isso de alguma maneira, essa religiosidade dela. Você pensa assim: "Ah, uma mulher que teve 11 filhos e deu todos, só criou 2, é uma pessoa que não acredita em nada", não é assim, as coisas não são assim. E ela realmente não conseguiu criar os filhos, porque ela não tinha condição financeira de criar os filhos, e também porque isso, de uma certa maneira, não era tão incomum você deixar com um parente que precisava, de uma certa maneira, de mão de obra, porque antigamente, assim, não é só antigamente, a gente fala de antigamente, mas o mundo não é cronológico, né? A gente tem várias coisas acontecendo no mundo nesse momento, mas era muito mão de obra, né? Meu pai nasceu no interior também, foi analfabeto até os 18, ele era mão de obra na família dele. O pai dele teve 11 filhos, todos trabalhavam, né? Na roça. Então, Dona Helena assim também. Então, a gente foi lá e conseguiu filmar isso, teve tempo para filmar isso, porque a gente era tão silencioso que a família inteira dormiu. Um dormiu na cadeira, o outro dormiu na cama, o outro dormiu. Tentando descobrir também um pouco dessa linguagem das Five, que eu acho que é muito legal em vários aspectos, né? Como é que você pensou, nesse caso, a linguagem de câmera e de luz da série, né? Porque eu sei que você trabalha muito com lentes. Você é uma pessoa que gosta de usar as lentes e de variar as lentes, né? E tem vários momentos da série que eu adoraria entrar, mas assim, se você puder falar um pouco dessa concepção de câmera e luz da série, vai ser muito legal, assim, pelo menos para mim, porque Sim, fascinante como isso é feito, né? eu também acho. Eu acho super importante definir isso. Claro, a Julia Eck, que é a fotógrafa do filme, foi super importante nisso. A Rita Faustini, diretora de arte, né? Eu também queria aproveitar e citar, né, a caracterização da Gabi Brits e o figurino da Fefe Marques, assim, que foram super, super importantes, e o texto final da Maiara de Paula, né, porque a gente tem um monte de roteirista, vários roteiristas, mas aquele último roteiro, a última passada de roteiro foi da Maiara, que também é uma roteirista, mulher negra, que eu conheci, ela é da Globo, e já estava no projeto e ficou para fazer esse textão final, assim, tudo isso é importante. Todas as pessoas são muito importantes. Eu acho o seguinte, faz um tempo que eu me pergunto, como diretora, por que eu gosto muito de estudar também, por que esse movimento de câmera? Quando eu uso movimento de câmera? São perguntas que eu me faço muito. E eu, há uns anos atrás, já eu tento sempre, para mim, no que eu gosto de fazer, eu gosto, tanto faz se é documentário, se é ficção, o que for, mas para mim o personagem é o centro do, do meu pensamento, tá? É o centro do meu pensamento. Eu sempre vou pensar o posicionamento de câmera, a cinematografia baseado no que está acontecendo com ele, né? Tento sempre partir dele. Claro que cenas de múltiplas, várias pessoas, etc, etc, são outras coisas que entram em consideração, mas assim, do ponto de vista, se você pensar a série como o episódio como um fio, eu quero que em vários momentos as pessoas mergulhem no que o personagem está sentindo, seja por uma câmera que se aproxime, seja por uma câmera com movimento, ou seja por uma câmera que se afasta completamente e faz ele se perder no caos da cidade, sabe? Mas eu tento materializar na construção da cena aquele momento dramático. Isso tem a ver com escolha de locação, tem a ver com tudo, assim, sabe? É realmente um monte de camadinha de tijolinho que a gente vai empilhando e é um processo de decantação até chegar ali onde a gente foi, né? Até chegar ali na cena, né? E a gente fica procurando na cidade lugares, assim, às vezes locações são importantes. Então, fez um barulho aqui, que tem uma obra aqui do lado, tem obra aqui em cima, obra aqui do lado, me desconcentrou. Mas, assim, voltando, então, isso eu busco muito, assim, eu leio o roteiro, leio, e daí começo a marcar, assim, passagens de dia e noite, eu gosto muito de marcar no roteiro. Primeiro eu tento entender como é que está o fluxo de dia e noite no roteiro, então eu marco tudo que é cena nos cabeçalhos, tudo que é dia eu marco de diferentes cores, tá? E o que é à noite eu marco
De noite, não, eu boto dia e noite do lado, e daí eu tenho assim umas coisas assim, rosa eu boto o que tem a ver, cenários que tem a ver com a personagem. A laranja eu boto cenários que são internos e que não são cenários assim muito comuns na série, sabe? Eu vou fazendo a grande questão é cada um faz o seu, mas assim eu gosto de transformar o roteiro numa peça muito visual, sabe? Que eu gosto de olhar. Eu quero olhar para um roteiro e achar ele atraente de olhar, sabe? Assim, e daí eu vou fazendo várias marcações assim nele, né? Por exemplo, cenas que eu brinco que são cenas Kinder Ovo, e isso não é um deboche, mas é importante a gente entender o que é Kinder Ovo. É a cena que você abre, tem mais uma coisinha, tem mais uma coisinha, tem mais uma coisinha. Você lê uma cena, daí você começa a decupar ela, você percebe, nossa, aqui tem 3 pessoas conversando, aqui essa outra sai, ou outra entra, então é um outro momento da cena, sabe? Então eu fico tentando transformar, decupar mesmo, limpar o máximo para eu conseguir visualizar as cenas, porque às vezes uma cena de 4 páginas, se você lida ela como um todo, fica confuso de trabalhar a decupagem, de conversar sobre ela. Então, realmente, eu tento decupar ela ao máximo, tentando deixar ela os corações dela, né? Por isso os Kinder Ovo, os ovinhos. Então, vou deixando assim, e daí, a partir desse roteiro, que eu já marquei passagem de dia para noite, passagem de noite para dia, que eu já marquei momentos que são mais clipados, que eu já marquei momentos que eu quero distender o tempo, sabe? Que eu já marquei momentos que eu tenho que comprimir, tenho que reduzir. A partir daí, e também pensando nas locações, quer dizer, tá muito interno esse episódio? Vamos transformar uma coisa para externo, sabe? Ou tá muito interno, não temos como transformar para externo, como é que a gente faz para dar uma folga para o público, né? Porque para não ficar tão claustrofóbico quando isso não é narrativa, é óbvio. Porque se a claustrofobia faz parte do que você quer, vamos mergulhar nela, sabe? Mas às vezes grandes planos ajudam a gente a dar um tempo. Então eu vou trabalhando nisso e tentei muito, que é o que eu falo, fazer uma cinematografia dramatúrgica, sabe? Quer dizer, trabalhar na dúvida, eu estou sempre assim, a câmera tá de acordo, indo ao encontro do que nós queremos para esse momento narrativo e do que nós queremos mostrar que esse personagem está sentindo, sabe? E muitas vezes a minha opção é uma coisa muito fechada ou uma coisa muito aberta, vai depender do conjunto do episódio para eu tomar essa decisão, sabe? Se esse episódio está extremamente cheio de abertos, de muito dispersivo, bom, então vamos grudar no rosto. Quer dizer, não é que a gente não tem uma única resposta para uma questão de cinematografia dramatúrgica, a pessoa inventando. Mas assim, sabe, eu acho que tudo daí vai depender um pouco do conjunto, né? Mas eu gosto muito de perseguir personagem na cabeça atrás, daí a gente aprende com Gus Van Sant, a gente aprende vendo a obra dos outros cineastas, né? Estou sempre procurando No Film School Dardenne, No Film School Gus Van Sant, sabe assim, eu vou estudando, porque apesar de a gente teve muitos cursos, muitas coisas sobre roteiro no Brasil, que são muito importantes, e sou assim, conheci muito roteirista fazendo curso de roteiro, eu gosto de estudar roteiro, eu acho que é importante para dirigir, mas a gente tem muito pouca coisa sobre direção, quase nada, quase Exato. nada. Então, é meio isso, assim, para mim é onde eu mais me dedico. E a gente tem muito pouco tempo para fazer isso, porque uma série é um processo industrial, né? Voltando daí àquilo que eu falei, por isso para mim o Tech Scout é muito importante. Cada minuto que eu estou presente num lugar, seja para fazer uma reunião com a equipe sobre figurino, seja para fazer uma reunião sobre maquiagem, seja para ir visitar uma locação, eu tento ao máximo, eu não assim, eu não desperdiço nenhum minuto, eu já vou fazendo foto, a equipe já vai fazendo foto, a gente já pega, eu brinco, assistente de direção, se você for pegar, isso não sou eu, isso são todos os diretores, né? Se você começar a pegar, dá para fazer praticamente todos os filmes com os assistentes de direção, né? Nos lugares, aqui e ali. E daí a gente fotografa em vários lugares, depois decide o tal do decantar, porque a gente começa assim, né? Eu brinco, mesmo a publicidade me ensinou muito isso. Ah, tudo sim, no início eu quero ver tudo e tal. Daí, aos poucos, eu brinco que, de uma certa maneira, tem coisas que a gente nem precisa escolher, quero, sabe? Tem coisas que caem como
caem como as possibilidades. Então, não adianta, eu digo para os diretores que estão começando, não fique ansioso com excesso de possibilidades, não diga tantos nãos no início, abra frentes, e aos poucos, vai com a tua intuição entendendo o que você acha que se encaixa melhor, e daí a intuição da gente, e às vezes as coisas caem de maduro, assim, sabe? Mas não eram tão óbvias no início. Mas elas vão se tornando óbvias, mesmo que você não pare para pensar, que nem sonho, sabe? Mesmo que você não fique ali na loucura pensando, vai rolar, sabe? Isso que eu digo, acredita. Não tem aquele filme, acredita, o campo de futebol americano, o que era? Não, beisebol. Faz o campo, eles vão vir, na hora eles vão vir. Eu acredito um pouco nisso. As coisas vêm, sabe? E daí vem porque vem para você, vem na interação com os colegas, com a equipe, sabe? O elenco, que a gente nem entrou no elenco, o elenco para mim é tipo importantíssimo, assim, a gente tem que escutar demais o elenco, assim, porque eles, né, o personagem é uma cocriação, como a gente não vai dizer que não, né? É roteiro, é roteiro, é elenco, é montagem, direção, fotografia, tudo isso, tudo junto, né? Claro que o diretor vai, isso daí, nesse ponto de vista, existe uma hierarquia, porque, sim, o sim e o não é meu, a não ser que um produtor fale, não, Daina, vamos por aqui. Ok, porque daí o produto é dele, principalmente quando eu trabalho para o streaming, né? Mas, assim, de uma certa maneira, a responsabilidade de entregar aquilo que foi acordado, e isso foi uma coisa que a publicidade me ensinou muito, esses processos início, meio e fim, eu tive milhares nos 17 anos de publicidade. Início, meio e fim, zero, página em branco. Ai, socorro, como é que eu vou fazer esse roteiro? Ai, lê, tenta ter ideia, preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia. E daí, até você entregar e as pessoas falarem, ah, legal, sabe? Esse processo, início, meio e fim, foi uma coisa que eu exercitei muito, muito na minha vida, assim, né? E claro, eu tô no set, eu entrei pro set no Ilha e nunca saí, eu tinha, sei lá, 19 anos, né? Eu tenho 53, minha vida é no set, assim, nunca em nenhum momento na minha vida eu não estive no set, a não ser quando eu estava em transição de carreira, mas daí escrevendo roteiro, batalhando para conseguir ingressar no entretenimento, né? Que demorou um tempo, principalmente porque na época não tinha muito espaço para as mulheres, né? Por mais que eu tivesse uma experiência muito grande, meu filme tivesse curta ido para muitos festivais, o Dona Helena foi para muitos festivais, foi para a Finlândia, foi para Holanda, foi para um monte de lugar do mundo. Mesmo assim, as portas eram muito fechadas para mim e para as minhas colegas, assim. Não, e eu ia te perguntar justamente sobre isso, assim, da questão das atrizes, como é que foi trabalhar, que tipo de exercícios você propõe, né? Seja, por exemplo, num filme como O Mar de Dentro, seja nas Five, né? Você tem um trabalho ali muito presente com as atrizes, né? E aí eu queria saber que tipo de abordagem você tem quando você propõe a leitura, o que você fica atenta, que tipo de orientação você faz, né? Porque tem pessoas também que às vezes gostam de fazer leitura, não gostam de intervir, tem gente que gosta mais de intervir, né? Tem vários modos de... Sim, ó, eu vou dizer assim, eu gosto de escutar, sabe? Eu gosto muito de escutar e eu para mim é sempre assim, quando eu estou lendo o roteiro com as atrizes, eu quero entender se a cena está servindo para o que a gente porque o que precisa entender realmente a intenção do roteirista. Muitas vezes eu ligo e falo assim, mas me explica melhor essa cena. Eu gosto muito de conversar com o roteirista para entender algumas coisas. Por que isso e não aquilo? Porque quanto mais eu me apropriar da compreensão do que estava na cabeça quando foi feito, melhor. Então eu gosto muito eu acho as leituras de mesa muito importantes. Infelizmente a gente não tem o tempo que gostaria de ter para elas. Né? Às vezes a gente não tem tanto tempo num processo de série para ler com a atenção que a gente deveria ler o roteiro, né? Mas, enfim, a gente vai marcando tudo, sabe? Do personagem e vai tomando notas e tudo que é dito é anotado. Eu preciso anotar tudo, eu gosto de anotar absolutamente tudo, não confio na minha memória e anotar me ajuda a incorporar aquilo. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é o blocking,
sabe? Que é um termo um pouco usado no Brasil. Não sei se a gente tem uma tradução, porque mise-en-scène não é exatamente uma tradução, mas eu diria que eu comecei a usar isso intuitivamente quando eu trabalhava com publicidade, porque em publicidade sempre me davam projetos de contar história, sabe? Eu acabei sendo conhecida na publicidade como uma diretora que dirigia ator, contadora de história e que dirigia criança também, né? Porque criança é difícil de dirigir, que daí já é uma estratégia, né? Criança você tem que trazer uma estratégia, você inventa uma cena que não tem nada a ver com a cena que você quer fazer, falar, corre lá, corre aqui, pula aqui, dá a mão para a pessoa. Você quer ela dando a mão, mas você faz ela fazer os 12 trabalhos de Hércules antes. Você não diz para uma criança, vai lá e dá a mão, dela vai tensa. Se você diz, pula, nananana, e dá a mão, daí, pá, é outra energia, sabe? Mas, enfim, então, o blocking, eu começo a pensar, sabe quando eu te falei que eu vou lá na cena e eu divido a cena? Eu já começo a pensar o blocking lá, no roteiro. Porque eu começo a pensar que eu posso ter os 4, daí aqui levanta fulano, daí eu começo a pensar nessa câmera. Então, a gente não tem muito tempo para filmar, né? A gente filma muitas páginas por dia, não como a novela, mas na série também é corrido. Então, o que eu faço? Eu já chego com uma proposta de movimentação de cena para os atores, porque eu tenho que fazer a luz antes de eles chegarem. E nem sempre a gente tem um mundo ideal, que chama o ator, a atriz, faz o ensaio, descobre qual é a movimentação. Em série não dá tempo. Enquanto está fazendo a luz, tem que estar fazendo a maquiagem. Então, assim, num caso, assim, uma cena muito especial, nós vamos fazer isso. Mas, assim, não é o nosso dia a dia. Então, eu já tenho mais ou menos uma coisa pensada. Algumas cenas a gente ensaia antes, né? Em série eu também tenho as preparadoras de elenco, que é uma coisa importante a gente falar. Não vou falar agora, mas a gente pode falar sobre isso. Então, preparo antes, e quando vai preparar, eu já falo mais ou menos como eu tinha pensado, porque como eu fiz dança, etc., para mim, eu penso muito com o corpo. Eu penso muito com o meu corpo. Às vezes eu faço, às vezes eu tenho que fazer no lugar. Eu até falo para os atores, não pensem que eu quero que vocês me imitem. Mas eu preciso, às vezes, sentar e sair do carro e entender com o meu corpo qual é a movimentação, qual é a energia, para eu poder conversar, sabe? Em relação ao espaço, a movimentação no espaço. Então, já faço essas anotações. Ah, aqui ela pode pegar um café, aqui ela pode se retrair, penso, tá? Ou, às vezes, simplesmente assim, isso aqui vai ser atrás do balcão e com ela se movimentando, ou isso aqui vai ser parada, sentada, pensando naquele filme, pensando na estrutura geral da série, tá? Então, e daí eu chego no set e proponho, e normalmente os atores já estão antes batendo texto com o coleguinha. Então, nessa hora que a gente chega no set, é uma troca de pensamentos, né? E a gente ensaia, ajusta, né? E roda. Basicamente isso, assim. A Ana Ricari até falou de uma cena, ela colocou que é ela e a Claude Dias, que fez comigo Manhã de Setembro, né? E a Claude, maravilhosa, eu precisava de uma atriz para fazer uma cena importantíssima, né? Uma cena importantíssima, mas que ia ser aquela cena, né? E daí, então tinha que ser alguém que eu tivesse relacionamento para aceitar, né? Uma coisa tão pequena, mas tão importante para a série e para personagem da Tina. E daí a Claude super ficou feliz e foi fazer. E daí, claro, a cena, daí eu fiquei lá pensando, ela sai daqui, vai para cá, ela vai estar sentada aqui, câmera ali, através do espelho, tudo isso já estava. Agora, quando o primeiro ensaio já veio uma coisa brilhante. Veio brilhante porque elas já estavam, claro, que a cena já trazia um pouco essa questão maternal, mas elas fizeram um ensaio de se olhar no olho. E nos minutos que elas tiveram no camarim, elas procuraram se conectar como pessoa. Porque ali são 2 personagens, mas são 2 pessoas que nunca tiveram juntas fisicamente. Então, elas fizeram exercício de se dar as mãos, de se olhar, etc. Então, quando a gente foi para a cena, que a gente sempre tem 10 minutos para fazer, isso veio junto. Então, eu acho que como eu te falei, tipo, todo mundo. Eu procuro sempre trazer esse espírito da equipe. Não tenho medo de me proporem coisas, não tenho medo. Eu vou dizer não, simplesmente assim, quando eu não concordo, quando eu acho que não é. Eu não quero que as pessoas, eu não quero tolir a criatividade,
sabe? Criar uma relação de medo, sabe? Criar uma relação de que a equipe acaba ficando com medo de falar com a diretora porque tem medo que ela tenha uma reação, que ela se sinta usurpada de seu poder. Não, imagina. Orquestrar tudo isso é minha função. Não estou ali criativamente a equipe que trabalha comigo e o elenco, entendeu? Eu penso um pouco assim. Isso vem lá, voltando do Ilha das Flores, entendeu? Foi assim que o meu primeiro exemplo. E é isso que eu uso, assim. E é legal isso que você fala do blocking, porque me vem, por exemplo, também o som. Eu não sei, mas o som nos teus trabalhos, tanto no Mar de Dentro quanto nas Five, ele é fundamental, né? E aí eu fico pensando como é que você trabalha o som, né? Me vem essa cena do Mar de Dentro, que é quando ela descobre que ela está grávida, ela sai do carro e ela vai encontrar esqueci o nome dele agora, mas ela vai encontrar com ele no Beto, apartamento dele. E aí ela sai, vê ele no bar, volta para o carro, tudo isso é um blocking, né? Você fez toda a sim. marcação da cena, né? Mas e aí o som também, né? Como gravar esse som, né? Porque tudo isso entra nesse blocking também, né? Nessa composição, né? Da cena. Sim, eu diria que o som para o cinema é quase como assim, vamos entrar e descobrir o universo no fundo do mar, né? Porque realmente a gente vem de uma tradição que era tudo, tudo feito na pós-produção, né? O cinema brasileiro, mesmo o cinema de arte que a gente, né, é, muita coisa era para gravar depois, né? Diz que o Fellini falava, fala lá, blá, 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 depois eu decido o que vou botar na tua boca. Então, realmente, eu busquei muito estudar som. A Iana Parro foi uma das roteiristas com quem eu trabalhei num projeto que ainda não saiu. Ela é professora, professora de roteiro na Escola de Cuba. E ela tem o mestrado dela é sobre o som no roteiro. E eu fiz um curso com ela. E eu também tive a oportunidade na minha vida de trabalhar muito com a Tid e com a Lia, né, que fizeram som direto para mim em vários filmes, inclusive a Lia Camargo é a técnica de som de As Five. E ela sempre, e eu aprendi muito com elas, fiz um curso com a Tid uma vez, e eu comecei a entender melhor o som no cinema da Lucrécia Martel, sabe? Eu me lembro que num curso com a Tid, ela falou que a Lucrécia mandou trocar no pântano o piso ao redor da piscina para fazer aquele barulho. Eu falei, uau, sabe? Assim, quero usar isso também. Então, eu acho o som importante, cada vez mais eu tento usar o som, sabe? Tento mesmo, é um exercício que eu faço comigo mesma quando eu pego os roteiros, assim, conseguir entender aonde eu consigo trazer um ambiente sonoro para... Eu gosto muito dos filmes dos Irmãos Dardenne, por exemplo, se você... Vai ser a coisa mais simples do mundo, né? Vai decupar para você ver que ali é tudo muito pensado. Coisas, por exemplo, que eu aprendi com eles e vendo no Film School e análise dos filmes deles, que a vida inteira a gente fala assim, não pode deixar nada entre o personagem, entre os personagens que estão falando. Mas se esses personagens estão em contradição, estão em oposição, e eu uso isso em Manhã de Setembro, eu uso várias vezes entre Jarcinho e Cassandra algo que divide os mundos, sabe? Então, eu acho assim que a gente tem que usar esses elementos. Agora eu me perdi o que eu estava falando antes, que eu entrei no Jarcinho na Cassandra, minha cabeça fez assim, tá, Já falando do som, mas tem tudo a do ver, tem tudo som, a do ver, né? som, isso, O do som é som. diferente quando tem uma imagem, algo entre também, né? Então, e nos Ardennes, voltando para o som, se você for ver, por exemplo, um filme que para a gente foi referência no Manhã de Setembro, e para mim é referência para a vida, a referência sempre foi referência. Eu boto esse filme de referência em tudo que é lugar, que é O Garoto da Bicicleta, sabe? Eu amo esse filme. E vários outros dos Ardennes eu amo. Mas assim, ele está dentro do carro, é uma cápsula, sai, o mundo exterior é, é violento. Então, o som é forte da cidade, sabe? Eu acho muito interessante quando a gente cria esses contrastes sonoros entre os ambientes. E quando eu estou fazendo aquela decupagem zona que eu te falei, eu presto atenção nisso também. Sabe, eu falo, mas aqui. E é ruim, às vezes tem episódios que eu não tenho muito como fazer, que vai de dentro para dentro para dentro, eu fico assim, ó. Não tem como fazer uma coisinha aí no corte para a gente melhorar essa coisa sonora para às vezes não, às vezes você não tem como mexer, às vezes faz parte, não é toda hora que a gente consegue fazer isso. Mas eu fico muito atenta a isso, acho super importante.
E eu queria só falar uma coisa do... e no Mar de Dentro eu busquei muitos silêncios, mas veja bem, O Mar de Dentro é um filme que eu cortei muita cena na montagem. Muita cena na montagem. Eu tive que fazer um levantamento com a produtora, eu não sabia onde eu ia me enfiar até, mas tudo bem, porque ela é minha parceira, a gente é coprodutora e ela entende que o filme ficou muito melhor. Mas, assim, ele foi um filme que o roteiro sofreu um pouco com aquela coisa de demorar 10 anos para conseguir dinheiro. Então, faz roteiro, daí faz roteiro de novo, daí faz roteiro de novo. Daí você não sabe mais o que você está fazendo, entendeu? Tem uma hora que você não sabe mais o que você está fazendo e vai mudando. A sociedade vai mudando ao redor. E você fica assim, meu Deus, e aquele filme, as pessoas falavam, pai, você não vai mais fazer. Eu falava, vou, não, desisti desse projeto ainda. E claro que porque quando eu comecei o projeto, meu filho tinha 1 ano, 2 anos. Eu comecei muito ligada no meu próprio puerpério, muito ligada no que ser mãe me revelou sobre a sociedade que a gente vive. E o quanto que a sociedade cerceia, nega, invisibiliza e todas as coisas relacionadas ao universo feminino. Os assuntos, né? Não pode falar de menstruação, não pode falar de sexo, não pode falar de gravidez, não pode falar de puerpério, não pode falar de parto, não pode falar de menopausa, não pode falar nada. Tudo é vergonhoso, era, né? Hoje em dia a gente está quebrando isso. Mas, enfim, daí voltando lá para o Mar de Dentro. Então, eu estava muito ligada nisso. E quando eu fui filmar, sei lá, o meu filho já tinha 10 anos, entendeu? Já estava, era outro momento. Me Too já tinha rolado, muitas mulheres falando, já tinha rolado o discurso da da Arquette lá naquele quando ela ganhou o Oscar e ela falou que o salário dela era muito menor, sabe? Eu já tinha, né, já tinha várias diretoras revelado questões no cinema americano e aqui também. Então era outro momento, a gente tem que mexer. Daí o que acontece? A gente ganha, tem que filmar, não sei o que, aquela coisa, primeira experiência, fui filmar. E eu diria que o trabalho de atuação da Mônica foi tão intenso assim, e eu às vezes falo pouco, como estratégia até um pouco, porque eu não quero encher a cabeça da pessoa, da atriz de coisa, sabe? Ela fez toda uma preparação muito legal com a Nanda Costa, que era que é uma atriz que também tem um trabalho e que tinha um foco muito grande no trabalho dela pessoal na questão da maternidade. Para mim, a questão física da maternidade era muito importante e a Mônica treinou bastante de fazer coisas na casa dela com boneco o tempo inteiro, sem poder largar, que foram exercícios que a Nanda propôs, sabe? A questão da barriga, do corpo, da perna, todas essas coisas que quem teve experiência no corpo físico entende. E para mim era importante fazer um primeiro filme de algo que eu pudesse ter tido uma experiência e ter uma originalidade, tentar uma originalidade, né? Que a gente não sabe se vai ter, mas brincar com isso. E daí foi o trabalho da Mônica que permitiu isso, que permitiu os longos silêncios, porque tinha muito mais fala. E eu comecei a tirar. Eu, o William Dias, que montou o longa, também monta as Five, né? É um dos montadores junto com o Ricardo Farias. E daí a gente foi tirando, e quanto mais a gente tirava, na minha opinião, melhor ficava. Sabe? Melhor ficava. E daí agora eu chamo os penduricalhos. Então isso foi um aprendizado para mim em relação a que eu tenho que cuidar com os roteiros, né? Cuidar de não deixar filmar cenas, e eu uso isso muito em série, foi um aprendizado muito grande. Tirar coisas que estão redundantes, sabe? Tira, porque cortar na montagem é muito pior, sabe? Fora que às vezes você não consegue. Se eu te soubesse tudo que eu ia cortar do Mar de Dentro, algumas conexões teriam ficado melhores. Se eu tivesse assumido o filme que eu queria fazer antes. Mas a gente tem medo, porque todo mundo diz assim, ai, filme sobre isso, quem vai ver? Ai, filme sobre isso, sabe? Nossa, eu ouvi demais. Ai, filme sobre maternidade, mas sobre o quê? Maternidade, mas o quê? As pessoas queriam um plot. Queriam um plot. Elas não estavam preocupadas com o personagem. E eu gosto de filme character-driven, não... Adoraria fazer assalto em banco, podem me chamar, não quero dizer isso, gente, mas assim... Não é, sabe? Mesmo se for, vai ser mais psicológico, porque eu tenho essa coisa de partir do personagem.
E é uma conversa muito boa com os roteiristas e com os atores e com a caracterização, porque veja bem, eu estou falando mas assim, é todo mundo envolvido a partir daí, né? É todo mundo envolvido, todo mundo contribuindo, todo mundo trazendo, assim. Isso que é o lindo de trabalhar com entretenimento, com cinema, com audiovisual, né? Tudo Sim, pode acontecer e o acaso, né? O Xingu lá que eu fiz, que foi uma coisa que eu tive 3 dias para fazer, etc., né? Que quando eu entro, eu gosto de contar essa história e eu em curso quando eu dou eu falo, porque eu acho muito importante. A gente tem que estar alerta 24 horas. E eu acho que na ficção também. Se você acha que a cena não está funcionando, mexe. Fala com o ator, não está funcionando. Você está sentindo que não está. Daí, brainstorm rápido, a gente sempre resolve, sabe? Sempre resolve. Teve uma sensação, não tem nada pior para um diretor, para um ator, para qualquer pessoa, né? Mas assim, estou falando do ponto de vista do meu ofício, que você sentar e dormir à noite e falar por que eu não mexi naquele texto, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Porque na hora você tem a sensação e você se trava, porque às vezes a gente está acostumado a se travar. Ai, porque eu vou incomodar o fulano, porque o ciclano vai ter que refazer, porque eu não sei quem. Meu, as pessoas estão lá para isso, né? Estamos lá para isso. Então, eu acho que e esse papo muito honesto com as atrizes, permitir, tá tudo bem, tá se sentindo bem, tá tudo certo, deixar livre para uma improvisação, se a pessoa sentir na hora. Eu falo, vai no flow. Tem momentos que o texto é muito importante, a gente marca esses, mas quando o texto é muito importante, naturalmente ele não vai ser mexido, porque ele tá lá, sabe assim? Então, é, eu acho que a gente estava, né, falando sobre a questão do som e fui derivando para vários assuntos, né? Mas é super importante a gente entender que é uma obra e que ela tem que estar o tempo inteiro se concatenando, que tem que ter, eu brinco, pedra, água, ar e fogo, sabe assim? Não quer dizer que é pedra, água, ar e fogo, mas a gente tem que ter elementos diferentes para ficar interessante para o público, assim, né? E no Mar de Dentro foi um aprendizado assim na força, foi tipo assim a pior situação de filmagem da minha vida. Eu nunca sofri tanto para filmar, eu não sou uma pessoa que sofro para filmar. Eu filmo, né? Já fui para set, para documentário, para ficção, para set com cliente, né? Não sei, eu não é um ambiente para mim muito tranquilo assim, o set. Claro que eu fico tensa, todo mundo fica, né? É, qualquer um fica, mas assim é natural. Mas no Mar de Dentro, eu acho por ser uma coisa super autoral, por ser uma coisa, meu primeiro filme, é, porque tudo também a gente fez muito rápido, tinha que filmar até o fim do ano, porque senão a gente ia perder o dinheiro, sabe? Aquela coisa, mas também se não filma, não filma, não quer dizer que se você meu medo era estender e daí ficar no mesmo dilema, e na experiência também, né, de um longa que realmente as pessoas me diziam assim, ai, longa é diferente. Tá, sim, longa é diferente. Autoral é diferente. Prepare-se. Quanto mais perto de você, mais queimação no estômago à noite. Se tiver bebê no set, então, meu Deus, eu falava, nossa, gente, bebê no eu ia perguntar set, sobre eu tô isso, assim, louca, tô louca, tô isso louca, só chama muita pensava nisso. atenção no filme, é muito, muito interessante também isso. A relação do bebê, né? Como é que é isso, né? Como é que foi isso, assim? Eu fiquei imaginando nisso, falei, nossa, tem um bebê, como é que deve ter sido fazer a cena, né? Me vinha isso quando eu também vi o filme, óbvio, por ter entrado ali, mas ao mesmo tempo trazia algo de interessante, era esse contato com um bebê muito íntimo da Mônica com a cena e com o bebê, e aquilo trouxe uma dinâmica muito, muito especial, eu acho, também para o filme, né? Assim, me colocou em outro lugar quando o bebê começa a fazer parte da vida dela no filme. Sim, ele é um personagem importantíssimo, É. né? E claro que tinha uma certa pressão, assim, ai, vamos usar boneco, vamos usar boneco. E daí eu me lembro que eu vi aquele filme, um filme argentino, eu comecei a ver todos os filmes, né? Tem até um aqui que está na minha frente, faz anos que tem O Estranho em Mim, da Emily Atef, que está há anos aqui na minha parede, desde antes de eu fazer. E eu assisti a Minha Amiga do Parque, é uma coisa assim, um filme argentino muito bom. Esse filme é muito bom.
Ele é muito bom. E eu assisti, e é uma diretora mulher, né? Uma diretora que é atriz também. Eu esqueci o nome dela, mas a gente vê. E daí eu vi o making off e ela fala que foi importantíssimo também para ela ter o bebê. Importantíssimo, importantíssimo. Que o bebê, e é verdade, assim, o bebê traz coisas, sabe? E o bebê às vezes chora na hora que tem que chorar, é uma loucura. Porque eu digo, essa coisa que eu digo do acaso, que joga junto também, tem isso, né? Acredita, constrói o estádio que vai, o pessoal vai aparecer para jogar, sabe? Então, e a equipe, né? Porque eu me lembro que aquela cena que quando a mãe foi muito difícil filmar com os bebês, não com os bebês muito pequenos, mas foi difícil também. Eu tenho uma outra coisa, desculpa ficar assim andando assim, mas Não, tem uma outra imagina. coisa uma dessas coincidências da vida que foi super importante. Eu moro numa casa aqui em São Paulo, né? Uma casa aqui na borda da Vila Madalena, na Vila Jataí, que fica perto da Serra Corar e Torre Penteado, e a minha casa é essa tipicamente paulistana, que é geminada, parede a parede com outra casa. E tinha acabado, fazia alguns meses que tinha mudado uma vizinha, e ela teve nenê, tipo, um mês antes de eu começar a filmar. E daí eu me lembro quando a gente estava na cena do hospital, e a gente começou a filmar a cena do hospital, e o bebê o bebê que eram gêmeos, começou a chorar. E daí a tendência, as pessoas falaram, corta, corta. Eu falei, não, não corta. Não corta, porque assim, o bebê chora, é isso. Não dá. O bebê chorou, corta. Não, calma, gente, a gente está fazendo um filme sobre maternidade. Calma, corta. A mãe do bebê nem aí, já tinha tido filho, eram dois gêmeos, ela estava no set o tempo inteiro conosco, normal, né? Às vezes você está fazendo cocô e o bebê começa a chorar, e ele vai chorar até você conseguir se limpar e lavar a mão, esterilizar a mão e caminhar até onde ele está e tirar. Né? Bebê chorar é o tempo inteiro, porque tá com fome, porque tá com... Enfim, daí o bebê começou a chorar. E eu falei, não corta, não corta, não corta, sabe? E daí rodei, 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 rodei. Daí falei, Mônica, vira de costas para ele. Daí a Mônica virou de costas para ele. Rodei, 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 rodei. E quando chega na montagem, dá vontade de eu ter rodado mais. Por quê? Que daí voltando eu falei da minha vizinha, porque o Pedro, ele chorava muito, como o Bernardo chorava muito quando era pequeno. E tem uma hora que, inclusive, os manuais de maternidade diz, dependendo de quantos meses tem, demora para ele pegar, porque senão eles acostumam que eles choram, você chega, eles choram, você chega, e passa a ser uma dinâmica para ele aprender a voltar a dormir e dormir a noite inteira. Então, por exemplo, essa casa de ter a minha vizinha que teve filho, e eu me lembrava e falava, nossa, às vezes eu tinha vontade de ir lá e abraçar ela, porque que o Bernardo já tinha 10 anos, não me lembrava mais desse momento, sabe, assim, que era o que eu estava retratando no filme, que é essa exaustão física e essa responsabilidade imensa, né? E esse não saber também que acompanha a maternidade, principalmente no puerpério, né? Você está exausta, você não aguenta mais, você não consegue dormir nunca, e um bebê mama de 3 em 3 horas e entre uma coisa e outra começa a mamar, 3 horas depois começa a mamar de novo, 3 horas depois começa a mamar de novo, quer dizer, demora 20 minutos cada peito, mas não sei o quê, mas não sei o quê, sobra 1h15. A conta é essa. Alguém contou para mim antes? Não. Alguém conta para algum? Não. Hoje em dia nós contamos umas para as outras, mas não existe muita, ainda é muito sonegado, né? Tudo, toda essa questão. Por isso que eu quis fazer um filme sobre isso, assim. E é legal também do filme que você não explica a morte exatamente do parceiro, né? Ele morre. Você não tem que explicar também, né? Não é necessário uma explicação, né? Isso eu achei muito legal, assim, quando... Pô, acho interessante, né? Porque ele morre e o que vem depois, né? Também é isso, né? Às vezes o foco, às vezes, em muitos filmes é na morte em si, né? Até, mas aí o que acontece quando acontece a morte e você tem que assumir uma responsabilidade sozinha, né? Que Nesse é a depois, né? realidade, isso, que é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Sim, Ele morre porque o que acontece? Se ele abandonasse ela, ia ter um. Assim, a questão da maternidade é tão facilmente relegada a segundo plano, por incrível que pareça, que qualquer outra coisa ia chamar a atenção. Então, se ele
traísse ela, ia chamar atenção, ia ser o filme sobre traição. Se ele fugisse, ia ser o filme sobre o pai que fugiu, entendeu? E eu queria que fosse um filme sobre a maternidade. Então eu tive que construir a história e uma hora tirar o personagem de cena de um jeito que ele não tivesse culpa, vamos dizer assim, que ele não pudesse ser responsabilizado. E, sendo responsabilizado, tirar o foco da maternidade, porque eu brinco assim. E a mesma coisa que eu não quis trabalhar com questão de classe, porque o Brasil ele tem uma tradição assim, sempre o cinema, atualmente não, né? A gente vê Marte um filme incrível, que não tem nada a ver com esse tipo de coisa, assim, mas o cinema é uma arte, cara. Sempre foi feito por pessoas com muito dinheiro. Mas o cinema brasileiro que fez muito sucesso foi o cinema brasileiro com um olhar um pouco mais antropológico, né? Os personagens pobres, que não tem nada a ver com o cara, com o ambiente, às vezes, do próprio diretor ou do próprio produtor do filme, né? E eu acho que romper isso é uma coisa importante para a gente. Por isso, eu não quis, assim, por mais que eu até venha de um lugar que eu pudesse, né, falar sobre isso, porque afinal eu estudei em escola pública, né, venho de uma classe média baixa de Porto Alegre, né, meu pai foi analfabeto até os 8, enfim, eu não vim de um lugar eu vim de um lugar de economia, né, de dinheiro, assim, mas eu era uma mulher branca, eu era uma menina branca, os meus colegas, eu tinha vários colegas negros, mulheres, homens, mas assim, é óbvio que o fato de eu ser branca me favoreceu, né? Porque favorecia meus pais, porque eles também eram. Então, enfim, é óbvio que eu consegui, né, fazer universidade. Alguns colegas meus de escola não foram nem para o ensino médio. Oitava série está ótimo, foram trabalhar, sabe? Enfim, então, de uma certa maneira, não é um lugar que eu me sinto levar. Se eu tivesse levado esse filme para um outro lugar, tipo uma babá, etc., não é um lugar que eu me sentiria tão desautorizada a falar por causa dessa do meu histórico de vida, assim. Mas eu não é esse meu mundo hoje, assim, né? Então eu quis trabalhar com uma mulher de classe média mesmo, bem-sucedida, que dinheiro não é problema. Eu queria tirar todas as possibilidades de poder dizer assim, é por isso, é por aquilo, porque tanto faz a Lady Di, todas com a babá, todo mundo tem, as questões sociais são muito importantes, veja bem, não estou dizendo que não, né? São super importantes e ajudam, né? Eu tive filho com 4 meses e pouco, quando meu filho tinha 4 meses e pouco, tinha a Raquel que trabalha, Raquel, até eu botei o nome dela, que passou a trabalhar comigo como babá e que me permitiu trabalhar. E às vezes ia a Raquel e o Bernardo comigo para o set. Isso é um privilégio de uma mulher branca, assim, no Brasil, né? Eu sei disso, mas eu queria botar a personagem nesse lugar, sabe? Assim, e foi uma opção mesmo. Teve gente que falou: você devia ter feito um filme, porque se você tivesse feito um filme sobre a babá, esse filme ia ter muito mais entrada nos festivais fora do Brasil. Eu falei: pois é, eu entendo isso. Mas, enfim, foi uma opção mesmo, assim, é, por causa disso, porque eu queria limpar qualquer coisa que pudesse chamar a atenção, que não fosse a relação do feminino, do puerpério, desse lugar, assim, sabe? Limpar Sim, das outras coisas, assim, sabe? sim. Não, faz sentido, né? Faz sentido dentro da construção. É legal isso. Eu também acho muito legal essa escolha. Me lembra também essa questão do personagem ter falecido, você tirar o peso disso. Eu acho que é isso mesmo, você mostrar o que acontece com ela e o foco dela na relação dela com o bebê e não mais o cara, né? Você observar a relação da família dele, aí como isso se relaciona, né? A mãe dele com ela, né? E você construir, né, esse ambiente, esse universo ficcional, eu acho que é bem interessante também, né? E aí, assim, mas o que me chama muita atenção também no Mar de Dentro, eu acho que isso também tem a ver com as Five, que é a cidade de São Paulo, né? Que é um universo, é um espaço, né? E aí me interessa saber também como é que você pensa o espaço, a cidade de São Paulo no seu trabalho, né? Porque, querendo ou não, eu acho, aí você pode me corrigir, nas Five tem tanto locação quanto estúdio, né? Acho que vocês filmaram Sim, nos dois ambientes, assim. E é muito legal quando tem locação também, porque você traz a cidade para dentro, né?
E com tudo que tem ali de não planejado também, que a cidade traz, né? Sim. Interfere, né? Eu adoro locação e adoro achar locação. Eu tenho um orgulho, assim, eu tenho uma, como se diz assim, uma vaidade comigo mesmo, um orgulho, ou sei lá o quê, que eu me considero uma pessoa muito boa de locação. Eu falo para eu sou muito boa, e eu gosto de achar locação, assim. É, eu tô sempre olhando locação, eu acho muitas locações, muitos lugares, porque assim, eu fiz jornalismo, então eu estudei muito fotografia, né? Eu tenho muitas amigas fotógrafas, andava muito com fotógrafo e quadrinista, assim, são os universos, assim, que lá em Porto Alegre e tal, eu andava muito dentro, né? Se a gente for ver a quantidade de quadrinista gaúcho que tem, né? São muitos, assim, e fotógrafa, né, Fernanda Chamali, uma amigona minha, a gente fez vários trabalhos, eu fiz vídeo de instalação e tal, a gente fazia junto. Então, e eu gostava muito de fotografar, gosto muito de... Incrível que pareça, depois que virou celular e tal, passei a fotografar menos, mas me interessa muito os ângulos, né? Eu fiz curso com Carlos Moreira, que é um cara foi um professor incrível, já faleceu, um fotógrafo de rua de São Paulo, um grande pensador da fotografia, um grande executor, um cara que fotografava todos os dias, assim, e eu aprendi muito sobre enquadramento. Quem me indicou fazer curso com ele foi o Alemão Nagamine, onde eu perguntei qual é o curso que mudou tua vida, eu quero fazer. E foi logo que a gente voltou de Dona Helena. E ele falou: ah, o Carlos, ele não dá mais aula em universidade, ele já era um senhor, mas ele dá aula num espaço dele. Daí eu fui e fiz um ano de aula. E eu aprendi absurdos, só fotografia estilo, né? Ele ia assim de AG até Nangoldin, sabe? Assim, passando por vários fotógrafos. Então, eu fico buscando esses lugares. Eu acho muito importante, muito importante. E a Jana, que é assistente de direção também, ela a assistente de direção de As Five, segunda temporada, foi a Laura Mansur, que também é assistente de Mar de Dentro, tá? A gente trabalhou junto nas duas temporadas, no filme e na série. E a Jana Cabelo, como a gente fez duas séries ao mesmo tempo, a segunda temporada e a terceira, desculpa, duas temporadas ao mesmo tempo da série, a Jana era a coordenadora de tudo, e a Jana fez comigo também as Five primeira temporada. Então ela sabe que eu gosto, ela também gosta de fotografar, então às vezes a gente estava indo de um lugar para o outro, assim, a gente está precisando de tal coisa, né? E o olhar que nem um radar na cidade. E a gente achou alguns lugares, não posso citar agora, porque não, eu acho que eles não passaram ainda, mas tem uns lugares. A Benê, no início do episódio, vou deixar aqui um easter egg, como eles gostam de falar. A Benê, no início do episódio 6, por exemplo. Aquele lugar a gente achou indo para visitar uma outra locação. Eu olhei aquilo e falei, isso! Ou, por exemplo, no Manhã de Setembro, o lugar que a Lady vende o carro, a gente estava andando na van e eu fico que nem um radar, assim, eu não fico olhando para o celular, eu fico olhando para os lados. Daí eu olhei e falava, Ali, ali. Daí a gente foi num outro lugar, daí eu falava, preciso ir lá, você viu onde era? Daí foi, viu, todo mundo assim, como é que você viu? Eu falei, não sei, passou assim, eu vi, eu falei, vamos lá. Eu fico caçando, assim, locação. Mas, falando só da primeira temporada, porque eu acho que a cidade, todas as cidades são muito cinematográficas, não é troco de nada que tem Twin Peaks. Onde estão os nossos personagens? Quer dizer, o corpo do personagem se movimenta aonde? Em que cultura, né? É, aquela outra, não sei o que, branco, esqueci o nome do filme. Mas, enfim, são muitos filmes onde o lugar onde os personagens atua influenciando a psicologia, influenciando tudo que vai rolar. E eu acho que São Paulo é uma cidade extremamente cinematográfica. São Paulo é uma cidade que materializa um pouco a velocidade, a opressão, a desumanidade do mundo contemporâneo que a gente vive e que os nossos personagens e nós mesmos enfrentamos com as nossas sensibilidades todos os dias, o dinheiro, né? Então, eu acho São Paulo incrível. E eu gosto de cada fio, cada emaranhado de fio, eu gosto também. Aqueles emaranhados de fio, sabe? Assim, eu acho que é uma cidade muito boa. Por exemplo, onde é a Features Tech, que é o lugar que está já nos dois primeiros episódios, quando eu cheguei já tinha uma pesquisa desses lugares. Eu olhava todos e falava, não, gente, é o seguinte, é topo do mundo, eu quero São Paulo, eu quero vista, eu quero vidro.
Eu quero ver a cidade porque eu queria que essa locação que era interna fosse externa também. Que às vezes a gente não tem chance de ir muito para a rua, mas você consegue trazer a cidade através da janela. Então, a gente foi lá visitar. Daí eles me mandaram. Eu falava, gente, topo do mundo, topo do mundo, topo do mundo. Daí eu quero que a gente entenda que a Ellen chegou num lugar muito importante, afinal, ela fez mestrado no MIT, ela está trabalhando em tecnologia e tal. Daí, quando eles acharam essa locação e me mandaram essa locação, eu falei, agora eu vou visitar. É ela. Já vai negociando aí. Porque assim, a chance de eu não filmar lá é muito mínima, porque era perfeito. Eu não gosto de ficar visitando locação que eu acho que eu não vou filmar. Né? Nesses anos de experiência eu já consigo ver, assim. Daí, claro, que às vezes a gente filma numa locação que a gente não quer filmar. Tem uma em As Five, não preciso dizer qual, que eu não queria, mas não teve jeito. Tivemos que filmar. Daí é uma questão de a gente entender que a gente está num esquema de produção, que é importante a entrega, que tem dinheiro, tem muita coisa envolvida, né? Nem tudo está ali para satisfazer o que eu quero. Mas assim, daí eu vi que tinha umas varandas, eu falei, consegue a chave da varanda? Consegue a chave da varanda? Daí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu, aqui, né? Eu preciso botar isso no primeiro episódio. Sabe? Daí tem uma outra varanda que tem menos vista. Daí a equipe perguntava, mas qual que vai para o primeiro episódio? Eu falei, é com mais vista. A gente chega no primeiro episódio, sabe? Mostrando tudo. Até porque a outra vez que a Ellen vai para outra varanda, que tem menos vista e é mais opressiva, ela está numa situação de opressão. Então eu falei, a outra varanda tem muito mais a ver, que ela é mais oprimidinha, ela não tem um espacinho de céu, é só prédio, 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 para você entende aquela coisa que eu estou falando? Aí eu vou usar. Como que eu vou escolher? Ai, meu Deus, como eu vou escolher? Eu escolho voltando para o princípio. Bom, então o que, que a personagem está sentindo agora? Ah, então tá bom. Então as coisas fica mais fácil de optar. Não é só uma decisão estética, né? Você prefere a varanda A ou B para o personagem, né? Ele tem uma escolha que tem a ver com a questão da dramaturgia mesmo. Sim, não, e é legal perguntar sobre isso também, que tem muitos efeitos de celular, tem muitas telas, tem intervenções de outras telas, né? O celular aparece muito. E aí você faz esse storyboard também, você planeja essa composição do plano mesmo, né? Porque tem momentos que aparece o celular, e aí vocês compuseram já sabendo disso, né? Acredito eu, que aquilo ali ia entrar ali, né? Sim, exata. Daí varia, assim, por exemplo, tem várias maneiras de usar isso. Eu usei muito letreiro na vida em cima de imagem na minha época de publicidade, né? O que mais tem toda hora tem uma composição de after, de letreiro, ou de animação, etc. Então, nesse caso, eu ficava, claro, eu sabia, eu prestava atenção que eu precisava deixar espaço na tela. Exatamente como ia ser a animação, a gente ainda não sabia, porque ainda não tinha entrado a pessoa. Assim, tem coisas. Nem todos os processos são ideal, então tem coisas que a gente consegue antecipar, tem coisas que não. Mas uma coisa que a gente criou nesse projeto e que eu não tive, porque em função da experiência que eu tive no De Volta aos 15, que De Volta aos 15 também, que eu dirigi o episódio 3, 4 e 5, tinha muita coisa de tela. Inclusive, o episódio 4 tinha uma conversa entre dois personagens na tela, que dividia a tela, etc. E no De Volta aos 15, eu não tive uma pessoa dedicada ao roteiro das telas. Daí, o que acontece? Aqui, eu tinha 8 episódios, eu dirigi os outros episódios, né, da segunda temporada. Eu tive uma diretora que trabalhou comigo algumas diárias, eu fiquei doente, eu tive Covid, né? Daí o Fabrício e a Joana dirigiram para mim nesses dias que eu estava com Covid, e a Joana dirigiu 2 outros dias ou 3 que eu não podia fazer. Mas, assim, eu estava com uma carga muito grande de material, de responsabilidade. Não foi uma opção minha, foi uma opção do formato do projeto antes de eu entrar. Mas daí o que acontece? Teve uma hora que, além de tudo, tinha de todas as coisas que a gente tinha que decidir, tinha as telas. E daí a gente chamou um roteirista de telas, um roteirista que é o João Blake, que é um cara que escreve roteiro, etc. Ele era amigo da minha segunda assistente, da Nanda, e ela lembrou dele e falou, olha, eu acho que ele topa fazer. Daí ele veio, a gente foi contratado, a gente fez reunião para ele ficar responsável pelos roteiros de tela. Daí o que acontece que às vezes as pessoas não prestam atenção?
Quando você tem uma conversa de 2 pessoas no WhatsApp, o que eles conversam está no roteiro. Mas e o histórico? Tem que inventar. Então, tem muita coisa que o roteiro é a ponta do iceberg, entendeu? Para muita coisa, o roteiro é a ponta do iceberg na produção. Então, às vezes, isso que é importante. No caso das telas, é uma das coisas. Você vê no roteiro a pontinha do iceberg, que é o que eles vão falar entre eles, que é importante na dramaturgia, na narrativa. Agora, ali você tem todo um histórico. Daí, o João ele tinha que ir lá ver qual que era a última cena, quando que eles tinham se falado, sabe? E quando não tinham se falado sobre o que, que poderia ser quando não está no roteiro, sabe? Como que estava a relação dos 2 personagens, o que, que aconteceu antes. Então, e assim ia criando ia criando os textos. Muitas coisas nós filmamos o celular ao vivo e outras coisas foram aplicadas. Isso foi uma decisão meio em função da produção, sabe? Quando dava tempo de eu ter o celular ao vivo, era muito importante ter o celular ao vivo. A gente tinha, hoje em dia tem até programas, a Quanta Post tem um programa que eles fazem ao vivo. A gente não teve esse programa, teria sido muito legal ter, mas não teve. Mas a gente criou outro jeito, sabe? Sempre tem um jeito, que às vezes não é o ideal, às vezes não é o. Enfim, é um outro, né? Tem várias maneiras de a gente chegar no fim. E foi isso, a gente tinha. Eu não tive nenhum almoço que eu consegui ter 1 hora de folga. Toda vez tinha a Ananda sentadinha do meu lado com o computador para eu ver uma tela. Eu falava, gente, 1 hora de almoço, não é isso, sindicato. Muito Não, bom. vamos lá, né? Temos que tirar da frente, vamos lá. É um pouco isso, assim. Legal, é. Não, a gente já está chegando ao fim, infelizmente, mas eu tenho ainda algumas perguntas assim para Vai fazer lá. sobre as Five em específico. Até porque você já mencionou isso, né, em relação ao figurino, à arte, né? Eu precisava perguntar e citar esses departamentos porque eles são fundamentais, principalmente nas Five, né? E aí, assim, a quantidade de props, né, e a relação do ator com props é fundamental, né? Porque principalmente nas Five que tem celular, que tem dinâmica, né, do computador, presença ali de vários objetos na vida da pessoa, né? Então, como é que foi essa construção, até essa relação com o props, né? Do ator com o props, que às vezes ali você precisa ter um treino, né? Precisa ter uma dinâmica, né? Até para poder inserir na cena de uma forma que também não fique difícil para o ator, né? Se relacionar com um objeto de arte, né? Isso tem que ser produzido, né? Eu achei super curioso, assim, tem várias cenas que são... Vocês produziram o cenário, né? A lanchonete, ou enfim, o cobertor com a marca X não existia, mas isso precisava ser criado ali, né? Sim, por exemplo, a Rita Faustini, que é diretora de arte da 2ª temporada e da 3ª, ela também fez a 1ª temporada. E isso foi muito importante, porque ela tem uma propriedade sobre o elenco, ela entende, conhece as Five, e também estava querendo algumas mudanças dentro do que tinha sido feito na 1ª temporada para a 2ª temporada, né? A 1ª temporada nós filmamos muita coisa no Projac, né? A 1ª temporada começou em São Paulo, quando eu entrei já estava filmando em São Paulo, eu entrei já estavam filmando, e depois nós fomos para o Rio e foi feito muita coisa no Projac. Foi reproduzido o apartamento lá no Projac. E esse mesmo apartamento da Lica, a gente reproduziu em São Paulo, nos estúdios da Gulani, que é a produtora que fez o serviço de produção, né, Estúdios Globo e Gulani. A gente construiu o apartamento da Lica inteiro. Nunca na vida eu tinha feito isso, lá no Rio também, inteiro. Tá? E dessa temporada, a 2ª temporada, a gente não foi para o prédio, só para a fachada do prédio. Tá? O restaurante também o restaurante, a fachada do restaurante é na Liberdade e o interior do restaurante é estúdio. E só antes de entrar nos props, tem uma coisa da Rita que foi muito engraçada, a gente estava pensando como é impossível filmar na Liberdade. Nenhum produtor vai querer que você filme na Liberdade, tá? Eles vão dizer, não, Liberdade não. Liberdade não, Liberdade... Porque realmente, você pode filmar até às 10, depois não sei de que horas, é uma loucura, assim. E então a proposta, o primeiro pensamento era vamos para uma rua meio na Barra Funda e tal, e vamos construir os postes cenograficamente. Só que isso é super mega caro.
fora de ser caro, mas tudo bem, estávamos com dinheiro para fazer isso, tudo menos filmar na Liberdade, esse era o princípio. Daí teve um dia que nós fomos para uma visita de locação, van inteira, todo mundo na visita de locação, e daí eu pergunto para minha assistente, e aí, o que que nós vamos ver? Ah, nós vamos ver a Rua da Liberdade para fazer a fachada do restaurante. Eu falei, mas como assim? A fachada do restaurante não vai ser em outro lugar, não sei o que. Ela falou, ah, a Rita quer mostrar pra gente uma coisa, tá? Falei, tá bom. Daí chega a Rita decidida, olha, é o seguinte, nós vamos filmar aqui. Não dá para fazer isso aqui em outro lugar. Não vai ficar igual, entendeu? Nós vamos dar um jeito de filmar aqui. Isso não é problema meu, a produção... E é verdade, entendeu? Faz muita diferença. Muita diferença. Muita, absurdamente, muita diferença, né? Então, tudo bem. O interior ser no estúdio, ótimo, precisamos, tem música, tem mil coisas que acontecem, é ótimo trabalhar no estúdio, mais confortável. Mas cenografar uma Rua da Liberdade numa outra rua não ia funcionar do jeito que está funcionando, sabe? E isso é muito sutil, né? O jeito que aquele lugar envolve, tudo de informação que aquele lugar traz para a gente, sabe? É muito importante. Sobre os props, eu acho props assim, uma das coisas que a gente mais tem que desenvolver essa relação de, desde o início, pensar muito nos props, porque às vezes o prop que é o que são os props, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe, são os objetos que os atores entram em contato, que eles mexem, que está na mão deles. E às vezes esses props eles cumprem uma função que alguns professores de roteiros falam uma função a termo, quer dizer, eles são coisas que vão aparecer em outros lugares da história para revelar sobre o personagem, para fazer a coisa andar. Então, é super importante a gente separar os props e tratar desde o início do roteiro, eles investigar quais seriam esses, porque às vezes a tendência às vezes é deixar assim, ah, não, daí ela é isso. Você fala, ah, está fazendo uma coisa, como no De Volta aos 15, está fazendo um objeto esculpindo um objeto, mas que objeto? A gente vai ter que decidir qual é, sabe? Então, eu acho assim que é muito importante mesmo, assim. Os celulares são muito importantes para a gente, tudo que tem no celular, qual é a capinha, o que que esse personagem, como que esse personagem se colocaria, né? Parece uma bobagem, mas qual é o rostinho, sabe? Como é esse rostinho? O rostinho que cada personagem escolhe para, para se representar num WhatsApp fictício ou como que é a capinha do celular, qual que é a imagem que está ali, né? É super importante, às vezes não são respostas que chegam rápido, que chegam fácil. Os atores ajudam muito também nisso. E no caso das Five, tinha um desafio imenso, que era a obra de arte do Ney. Porque se na primeira temporada o Ney desenhava, coisa fácil, né? Papel e lápis, resolver os roteiristas na segunda temporada ele esculpe. Ai! Vamos resolver essa escultura. Gente, mas assim, a Rita tem uma equipe muito maravilhosa, é uma equipe enorme, sei lá quantas pessoas tinham, 50 pessoas, tipo isso, assim. Porque você vai ver a evolução do trabalho de escultura, né? Na segundo episódio da segunda temporada, só tem ele ali na madeira. Isso vai evoluir esse props na série inteira, sabe? Assim, vai culminar na segunda temporada e a gente vai ver mais do trabalho dele. É, e é muito legal. Gente, é uma pessoa nova que chega, é uma pessoa da equipe, assim, uma pessoa nova na equipe só para fazer isso. Né? Isso exige um Exige. trabalho impressionante. Daí referência, layout, esboço, faz um primeiro, a gente olha, se formar para cá, se formar para lá. É tipo assim, é uma jornada inteira, com várias cenas, né? Até conseguir chegar no final. E quanto tempo de pré-produção, pré-pré, assim, se levaram quantos? Olha, eu entrei é claro que eu já tinha feito teste de elenco, algumas coisas antes, né? Eu fiz os testes de elenco que eu fiz para decidir os personagens novos, que, por exemplo, que entrou a Thay, né, que é o personagem da Maura, da Nanda, da Letícia, do Glauber, quem mais entrou novo?
estou esquecendo aqui alguém, mas assim, esses personagens eu fiz teste de elenco em março de 2021, tá? 2021? 2021, exatamente. Porque a gente achava que a gente ia filmar antes. A gente achava que ia filmar antes. Então, esses personagens já foram escolhidos e tal, foram escolhidos antes. Daí, depois, daí eu passei a ler roteiro e tal, mas eu entrei, assim, pré-produção dia 1º de fevereiro de 2022. Comecei a filmar dia 8 de maio de 2020, de 2023, né? O 1º de fevereiro de 2023, comecei a filmar dia 8, eu acho que foi dia 8 de maio, ou acabei dia 8 de agosto. Era para começar em abril, no fim de abril, e a gente acabou adiando uma semana por questões de produção. E daí começamos, e foram meses filmando todos os dias, 12 horas por dia, 5 dias por semana. É interessante, mas é bem, eu brinco assim, é uma fábrica, gente, trabalhar. Quem quer ir para o set, tem que entender que é isso. É uma jornada extenuante, está se tentando jornada justa, 10 horas, etc. São conversas que tem junto com o sindicato, etc. Mas é isso. E a gente vai vivendo uma grande família, né? Com as atrizes, com a equipe, todo dia junto, decidindo coisas e tal. É interessante, assim, é muito interessante. E aí a minha última pergunta é relacionada também a justamente essa relação que você tem com o canal ao longo da produção, né? Como é que se dá esse diálogo, né? Como é que, por exemplo, quando você vai filmando, você vai mostrando isso para o canal? Como é que isso se deu no caso das Five em específico, né? Então, no caso das Five, eu tenho um diretor artístico, que é o Uhum. Fabrício Mamberti, uma pessoa importantíssima nesse processo, até estamos falando nele aqui só no final, mas é um cara importantíssimo. O Fabrício, ele entrou na primeira temporada de As Five, a gente já tinha começado a filmar, teve uma mudança por questões de agenda do diretor artístico antigo, que era o Belmonte, que foi quem me chamou, e entrou o Fabrício Mamberti. E ele foi muito importante para as Five, porque além, né, estávamos filmando Rafael Miranda, que Rafael Miranda hoje é diretor-geral da terceira temporada, e na primeira temporada estávamos filmando eu, Rafael Miranda, e na época o Belmonte. Daí o Belmonte acabou saindo porque ele tinha uma questão de um longa, ficamos eu, Rafael Miranda, e voltou a Nath Vart, que era diretora antes de eu entrar, estava no projeto antes de eu entrar, que também saiu por agenda e pôde voltar. Então nós dirigimos a primeira temporada e o Fabrício ficou coordenando todas as coisas de orçamento, de muitas coisas a gente falava com ele é um diretor muito experiente, né? Fez muitas novelas e tal, e um grande gestor de talento e um gestor criativo, assim, né? Com muita experiência de set, de solução, etc. Então, ele era uma pessoa que a gente estava sempre se reportando e mostrando. Era ele e o Cal, que na primeira temporada, que meio que viam as cenas e diziam, no caso do processo de As Five, tá? Porque As Five é Estúdio Globo e Globoplay. Então, quem ali aprovava, para mim, era Fabrício e Cal, eram as pessoas com quem eu estava o tempo inteiro em contato, em contato, em contato na primeira temporada. E eles que tinham contato com a Globoplay. Agora, na segunda temporada, o Fabrício, né, o Fabrício dirigiu depois o Talk Five, inventou o Talk Five, dirigiu, achei ele genial. E foi muito importante esse programa para a visibilidade da série, e também teve o making off, né, que ele foi o outro produto que ele criou, todos os produtos derivados de As Five. E daí, agora, na segunda temporada, ele que tocou todo, entre primeira e segunda temporada, toda a coisa dos roteiros, etc., ele que foi tocando com o Cal. E eu sempre me reportava a ele e ao Vilamarim, né? O Vilamarim que era quem, por exemplo, primeiro eu montava, daí eu apresentava para o Fabrício. Fabrício, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Daí eu lá mexia, o Fabrício, ok, vamos apresentar para o Vilamarim. Daí a gente mandava para ele. Daí ele falava, mexe aqui, ok, mexia, ok, vamos para a Globoplay. E daí, a partir daí, a conversa com o Globoplay, vinham os notes vinham para mim, eu escrevia, aqui mexia, ali não mexia, né, justificava, etc., fazia as alterações que eles pediam, que eu achava que eram ótimas e que faziam sentido, todo mundo sempre contribuindo, as coisas que eu achava que não era o caso, ou que talvez não tivesse ficado bem compreendida, eu explicava no e-mail e ia para eles por e-mail, mas eu não tinha muito contato
com eles. Quem tinha o contato era o Fabrício Mamberti, que tocava tanto a segunda quanto a terceira simultaneamente. Ah, vocês já gravaram a terceira também de uma. Ah, olha. Assim, eu comecei a minha pré, então eu fiz um pouquinho da pré da terceira também, porque vários atores eles foram escolhidos na segunda, e locações, e cenário, tudo isso foi construído para a segunda e reaproveitado para a terceira, que reaproveitou tudo que foi construído para a segunda e mais as especificidades de coisas que surgiam apenas na terceira, né? E daí eu comecei a minha pré, comecei a filmar, quando eu estava assim, meio que no meio da pré, começou a pré da terceira. E daí eu comecei a filmar, quando eu estava no meio da minha filmagem, começou a filmar a terceira. Então nós ficamos assim, sabe? Então durante alguns meses, um mês e pouco, sei lá, umas 6 semanas, as atrizes migravam da segunda para a terceira temporada, e a Jana, que era que era essa figura que fazia a coordenação, no plano de filmagem para estudar. Aí daí tinha Covid, daí não sei o que. Bom, enfim, uma aventura. Uma aventura, mas assim, uma equipe muito experiente, a gente é uma equipe tem uma equipe, né? E claro que a Rita estava diretora de arte das 2 temporadas, daí Júlia Eck era minha diretora de fotografia, e o diretor de fotografia da terceira temporada era um outro diretor de fotografia, que agora, é claro, que a minha amnésia, me esqueci o nome, mas daqui a pouco o Júnior Malta, sabe? Então, daí a equipe de direção eu tinha a minha, a terceira tinha o Rafa tinha a dele, né? E a minha continuista, a Eloá Amorim, maravilhosa, que fez também a primeira temporada, estava conosco na segunda temporada. É muito bom, gente, quando a gente consegue fazer várias temporadas e repetir equipe. Manhã Setembro também, muitas pessoas repetiram, porque é outra, todo mundo amadurece junto. Eu acho que é, é, é muito bom, né? Eu brinco que a continuista, que é uma coisa que a gente não falou aqui, eu preciso muito da continuista, ando com a continuista grudada em mim, é minha ombudsman, eu brinco. Sim. Ela é a pessoa que eu olho e falo assim, e aí? Não, temos tudo. Não, sabe? No, de Volta aos 15, a continuista Paula Mercedes ainda era montadora. Ela falava, não, monta, monta, monta. Não, e além da Mas ela é muito continuista, maravilhosa. teve um detalhe também que a gente não falou, que eu acho que é importante falar antes também, que é assim, da ordem do dia, que eu sei que você também está sempre ali participando da ordem do dia, que Sim, para quem não sabe, né, é essa composição das cenas que vão ser filmadas ao longo de uma diária, né, de um dia de filmagem, até a montagem, né? Então, assim, a continuista também contribui para o trabalho de montagem, né? E como é que foi isso, assim, nesse caso da série, tanto das Five, assim, mas então, das suas outras experiências, né? as Five é muito bom para falar sobre isso, porque estava sendo montado ao mesmo tempo que eu estava filmando. Ao mesmo tempo, né? Então isso foi muito bom. Por exemplo, eu realmente eu não sou aquela pessoa que vou ver todas as cenas. Por exemplo, se eu não estivesse filmando todos os dias, eu iria. Mas eu estava filmando todos os dias, é muito cansativo. Então, de vez em quando, eu pedia para o montador me mandar algumas cenas para eu dar uma olhada, porque eu ia fazia muito tempo que eu tinha filmado aquilo, eu ia filmar uma continuação, por exemplo, sabe? Então é muito legal quando os montadores estão trabalhando simultâneos a gente, assim. É, então tem todo um fluxo de informação de logger, que era o Belatti, com a continuista. Então, tipo, acaba o set, vai logger, que é um cara que já começa a fazer uma coisinha de cor para a Júlia, que sabe? O Belatti, eles trabalham juntos há muito tempo, então já começa. Fora que ele tem a máquina de café no carrinho dele, né? Então acaba o almoço, vai todo mundo correndo para o carrinho dele pegar um café expresso. Mas enfim, vai a continuista lá e eles ficam preparando o material, que é esse material que vai que vai para o montador. Né? Então a gente tem que entender que e daí tem o finalizador que faz todo esse trâmite, etc. Antes de ir para o montador, vai para o estúdio, para o laboratório, né? Que a Gulani tem seu próprio laboratório dentro da produtora, então vai para o laboratório que vai fazer a conversão desse material, duplicação do material, é uma linha de montagem. Isso, eu estava num evento agora do Série Lab e eu levei a Maiara de Paula comigo, que é a roteirista que fechou, né, fez o roteiro final, fechou o final das Five segunda temporada. Ela falou uma coisa que é muito importante para os roteiristas. Ela falou assim: vocês têm que entender que vocês estão escrevendo algo
que vai ser feito. E para ser feito, vai depender do olhar de muitos profissionais. O roteiro ele é o guia de todo mundo. E não é que a gente consegue parar e se falar, quer dizer, a pessoa que vai decupar, fazer a análise técnica dos objetos. A gente tem um momento que a gente meio que faz um passadão na análise técnica de tudo. Mas é óbvio que quanto mais claro estiver, melhor é para toda a linha de montagem. Por isso que eu gosto de ter o roteirista na pré-produção, para que a gente possa fazer as alterações que surgiram nos ensaios, fazer as alterações que surgiram em decorrência da locação, já reescrever a cena, fazendo as alterações que precisa para que esse roteiro realmente seja um guia para todo mundo e não uma coisa cheia, retalhada de cada um bota os seus post-it ou, sabe, por cima, sabe? Eu acho que é muito importante, porque senão, com certeza, vai dar confusão. É muita página, gente, são, sei lá, 30 e poucas páginas vezes 8. Sem dúvida. Então, Nossa, assim, muito obrigado, tá, Dainara? Foi um prazerzaço, obrigada a assim. você. Eu adoro quando a conversa abre portas. Eu acho que a gente, nossa, você abriu várias portas para mim aqui, que são coisas que são legais de se pensar, assim. Obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo tempo. E eu tenho certeza que as Five vai ser um sucesso de novo e que a terceira também vai ser, porque é um barato, é sério. Adorei ver também a primeira temporada, rever muita coisa. Os personagens são ímpares, assim, são ótimas de acompanhar, é muito legal, assim. As atrizes são ótimas também, então parabéns para vocês. Assim. Ai, obrigada. Eu acho assim, fazer séries como As Five, De Volta aos 15, fazer um filme como Mar de Dentro, Manhã de Setembro, eu acho assim, eu me encanta muito trabalhar com personagens femininos, sabe? Assim, ter uma ênfase, né? E As Five já foi disruptiva lá quando começou no Malhação. Que ao invés de ser um casal protagonista, eram 5 amigas bastante diferentes entre si, que se conheceram sem querer no metrô, por causa do parto de uma menina adolescente. Então, realmente, é um projeto assim que desde o início eu tive um prazer imenso em estar junto, em dirigir, e as atrizes são incríveis, assim, são muito dedicadas, gostam muito, defendem muito bem as personagens, conhecem muito, têm uma maturidade muito grande, estão amadurecendo também, né? Porque, né, estão ficando, né, já são, né, sei lá, começaram com 20 e poucos, até menos, e já estão agora chegando nos 30. Então, realmente é um projeto muito legal poder trazer um entretenimento de qualidade para que as meninas, né, nosso público feminino, possa ter um espelho de si mesmo mais diverso, sabe? Criar autoestima, que isso é uma coisa que a gente precisa muito, assim. Desenvolver e o entretenimento ele sim um grande veículo para mudar o mundo, eu acho, sabe? Muito mesmo. E as séries estão aí com uma força muito grande nisso. Sim, não, é muito legal, assim, muito legal mesmo. E até o que eu acho interessante também para a gente falar isso, que eu acho que é importante, são as metáforas que dentro dos episódios vocês colocam, né? Seja a goteira ali, da água, a situação não está bem resolvida, então tem uma goteira que está ali dizendo que não está bem resolvido. Então, esse trabalho que vocês compuseram é o melhor do que tem do entretenimento, eu acho, assim, de composição, de trazer também outros elementos para falar dos personagens, né? Então, é merecidíssimo sucesso, assim, de verdade. Obrigada. Então, prazer estar aqui falar contigo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Sempre bom conversar sobre isso. É uma paixão para mim mesmo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida ou quiser fazer só um comentário, escreve pra gente. O e-mail está aqui embaixo, né, na descrição do episódio. Fica à vontade para mandar mensagem e falar o que você está achando, até porque isso é fundamental para a gente ir aprimorando o canal e melhorando também o conteúdo que chega até vocês. Eu agradeço imensamente a Isabela Morricone, que fez a abertura e o encerramento do canal. Agradeço ao Fábio Gatti, que fez a identidade visual. E principalmente a Roberta Braz, que trabalha muito com a edição de cada episódio. Ela editou a maior parte dos episódios que vocês veem aqui e também ajuda muito na produção do conteúdo,
como um todo. Valeu, galera! Até sexta que vem. Tchau, tchau!